Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Hoje, eu, Geovânio Souza, da Igreja Metodista, da Família Extraordinária, quem vai dar a aula a você que quer escutar, que está a fim de aprender. Aquilo que o Senhor tem ministrado a mim, isso eu quero passar, e quero passar de forma responsável e com muito temor do Senhor. Então, eu peço que você incline seu coração agora e que você se volte agora, os seus pensamentos agora para o entendimento da palavra do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os olhos para a gente fazer essa oração, porque o Senhor quer ensinar fundamentos para nós. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por este dia, Pai. Quero bendizer o teu nome, Senhor Deus amado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, Senhor. Nos deu, Pai amado, Deus, livre acesso a Ti, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário, Pai amado, hoje podemos, Senhor, nos achegar a Ti, Senhor, na condição de filhos, Pai. Senhor, e na condição de filhos, Senhor, queremos aprender do nosso Pai. Queremos aprender do dono e de quem era a sabedoria. Queremos aprender de Ti, Senhor. Porque certamente, se aprendermos de Ti, Senhor, meu Pai amado, nós, Senhor Deus amado, seremos bem-sucedidos, Senhor Deus amado. E, Senhor Deus amado, poderemos testemunhar, Senhor Deus amado, não só com palavras, Senhor Deus amado, mas com as nossas vidas, o grande Deus que Tu és, Pai. Em nome de Jesus, aquele que nos ouve, aquele, Senhor Deus amado, que volta o seu coração agora para este momento. Senhor, alcança agora, Senhor Deus, para que a sua mente, os seus pensamentos, Senhor, sejam cativos à obediência de Cristo agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, nos dá esclarecimento da Tua palavra. Senhor Deus, dá clareza, Senhor Deus, e não nos deixa, Senhor Deus amado, em dúvida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com você esse estudo agora. Nós estamos na 6ª aula do livro agora, da apostila, que é do livro que você adquiriu, e se você não adquiriu, que você adquira. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração. Hoje, a gente vai falar de alguns fundamentos. Eu quero compartilhar com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro item que a gente precisa saber, que a gente precisa entender, né, é o conceito de integridade. Hoje a gente vai falar da 6ª aula, que é a integridade nas finanças. Então, naquilo que eu pude passar, naquilo que eu pude buscar, né, para esse tempo, para as nossas vidas, para um aprendizado hoje, né, com o Senhor, foi esse conceito de integridade, porque a gente precisa entender isso. Amém? Então, no hebraico, é o mesmo que veracidade, é o mesmo que retidão, o mesmo que justo, perfeito, aquele que age com simplicidade, aquele que age com pureza, aquele que age com retidão em todos os seus caminhos. Isso é o conceito de integridade. Se a gente for buscar mais a fundo no conceito de integridade, no hebraico, a gente vai chegar numa frase chamada, ou numa palavra chamada tumim. Se você estudou a palavra e se você recorda, lá em Êxodo foi estipulado as vestes dos sacerdotais, essa pedra, né, é o Urim e o Tumim. O Tumim significava perfeição, integridade. Não é à toa que isso vinha nas vestes dos sacerdotes. Ele vinha isso numa pedra que ele carregava no peito, e essa pedra era, junto com a Urim
eles usavam para poder consultar o Senhor quando eles iam para a guerra, por exemplo. Eles pegavam e buscavam o Senhor, o sacerdote orava ao Senhor para saber a resposta, se eles deveriam ir ou não à guerra. Tem mistérios que a palavra, se a gente buscar no Senhor, a gente consegue chegar a uma revelação, né? E o Senhor quer te levar à integridade, né? Uma integridade nas finanças, que a gente vai falar, ela diz respeito a toda a sua forma de viver, em retidão diante do Senhor, né? Qual é a visão de Deus na integridade? Deus deseja ser honrado e distinguido não apenas através da entrega dos nossos dízimos e ofertas, mas também em tudo o que fazemos com os nossos bens e recursos materiais. Escuta bem, dentro do povo evangélico, onde se mais tem mau testemunho é dentro das finanças, porque o povo evangélico ele entra em dívida, ele entra numa bola de neve que ele olha e não consegue resolver. E às vezes o cristão, o evangélico, ele remete isso ao Senhor. Olha, por que eu passo por tanto problema, por que eu passo por esse embaraço todo? Mas às vezes a gente busca isso na nossa forma de viver e o Senhor quer corrigir isso em nós, dentro da integridade. Por isso que a gente precisa ser íntegro, né? Andar em retidão em tudo. Se a gente não entender isso, a gente certamente vai andar vacilante, né? É o que é ruim para nós, o que é ruim para a gente que quer chegar, né, à estatura de varão perfeito e chegar diante do Senhor, né, e poder morar com o Senhor. E a gente vai ver esses princípios, esses fundamentos. Amém? Então, diz assim, entender e praticar valores como a integridade e uma boa mordomia é também forma de honrarmos ao Senhor. Não é só o dízimo, não é só a oferta, é toda a sua maneira de viver, é toda a forma como você age, como você pensa, como você se porta diante, né, das circunstâncias e das coisas da vida. Você precisa chegar a esse entendimento. Nós necessitamos aprender esses valores e a como lidar com as dívidas, né? As dívidas, elas chegam, né? A gente adquire dívidas. Não há outra forma da gente viver se a gente não adquirir dívidas, né? Dívidas, quando eu vou comprar um móvel, quando eu vou comprar uma televisão, quando eu vou comprar coisas para eu comer, eu adquiro dívidas, porque eu necessito dessas coisas, eu necessito adquirir essas coisas, né? São coisas essenciais, no básico, né? Diz assim, Lucas 14, 28 e 30. Eu gostaria que você lesse juntamente comigo. Lucas 14, versículos 28 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Gente, isso acontece. Os olhos das pessoas estão voltados para você que quer andar em retidão, para você que quer se aproximar do Senhor, para você que quer viver um evangelho pleno e íntegro diante do Senhor, em retidão diante do Senhor, justo, simples diante do Senhor. Você precisa atentar
para essa palavra. Ela é muito importante para nós, porque a gente vacila muito nesses princípios, nesses fundamentos da palavra do Senhor. A gente vai entrar no princípio de orçamento. E também, para entender o orçamento, o autor ele traz o que é o orçamento. E ele diz que o orçamento é a sua programação e consequente administração financeira. Se quisermos honrar ao Senhor em nossa vida financeira, teremos que gastar de forma regrada e programada. Por que isso? Porque é aquilo que eu falei no início. A gente vacila muito. E eu falo a gente porque eu me incluo nessa condição. Eu tive que dar muito murro em ponta de faca, eu tive que bater muita cabeça até chegar em esse entendimento, até poder chegar diante do Senhor, porque antes quando a gente anda segundo os nossos próprios pensamentos, até mesmo dentro do Evangelho, até dentro mesmo da presença do Senhor, às vezes a gente cria conceitos dentro de nós de que a gente vai distanciando daqueles princípios, daqueles fundamentos bíblicos que o Senhor quer nos trazer. Amém? Então, dentro desse contexto do orçamento, a gente precisa aprender a como viver com aquilo que a gente ganha. A gente precisa aprender a viver e a programar as nossas, e administrar a nossa renda, nosso orçamento, para que a gente não dê mau testemunho lá fora, para que a gente não vá cair em armadilhas, por exemplo. Então, o autor, ele traz, e eu queria trazer um ensinamento que eu tive num curso de liderança, pela nossa pastora Camila, pastora Camila Taliba, amém? Que deve estar nos assistindo, ou deve estar dando aula para as crianças também, mas ela trouxe um ensinamento que isso foi um divisor de águas para mim. Por quê? Porque eu andava com as minhas finanças de forma desregrada. As minhas finanças, eu não me preocupava com, olha, eu recebi, agora eu pago o que der, o que não der eu deixo para depois. Eu não digo que eu não vou pagar, mas eu deixava para depois. Por quê? Porque eu não tinha essa programação. Então, o Senhor está me chamando nesse tempo para que eu programe, para que eu crie disciplina, para que eu me discipline nesse contexto. Amém? Ele traz exercício prático. A Camila, ela trouxe nessa aula do curso de liderança, ela trouxe esse exercício prático, e eu gostaria que você aí na sua casa também pegasse nesse contexto e fizesse. Pega uma folha em branco e descreva as suas despesas. Eu citei um exemplo aqui do Rolando, citei um nome Rolando, um nome fictício, que é para poder não cair no contexto de dizer que eu estou acusando alguém. Mas, então, o Rolando, ele descreveu as suas despesas de aluguel, a sua conta de luz, a sua conta de água, a sua conta de telefone, os seus estudos, o mercado. Então, ele somou tudo e ele concluiu que as despesas dele chegou a R$ 4.098,90. E ele dispunha do orçamento, a renda dele mensal era R$ 5.000. É importante, eu quero que você abra uma aspa aí, que esse orçamento dos R$ 5.000, ele já estava deduzido das suas primícias, ele já estava deduzido do seu dízimo. E ali sim, aí a partir dali ele pegou o seu rendimento mensal. E lá na aula de mordomia, aí você, lá no capítulo 9 vai se falar de mordomia, então você vai se aprofundar naquilo. Olha, o meu orçamento é meu, o orçamento é meu, ou o orçamento é do Senhor. Você vai chegar a essa conclusão lá e você vai ter essa aula. Tá bom? Mas a gente vai ficar aqui já com o orçamento do Rolando já deduzido, as suas primícias e o seu dízimo,
né? A gente está aprendendo isso nas aulas anteriores. Você aprendeu na aula passada, aprendeu a se contentar com o que você tem, né? Isso não significa que você deva buscar melhorar. Isso não significa isso, mas você precisa se contentar com o que tem, porque se você não for fiel no pouco, no muito você não vai chegar. Isso é uma regra de vida para tudo. Se você não for fiel no pouco, no muito você não alcança. Bem, e nas despesas do Rolando, ele deduziu o seu orçamento já, primeiramente com os dízimos e as primícias separadas. Ele concluiu que sobrava para ele 901 e 100 reais. 901 reais e 10 centavos, desculpa, e 10 centavos. O que acontece ali? O que é importante que a gente precisa? A gente precisa programar o nosso orçamento para que sobre alguma coisa, por exemplo, o carro, se der um problema, você ter. Se tiver um problema de saúde na família, você ter o dinheiro para comprar o remédio, ter o dinheiro para ir ao médico, se for o caso necessário, se você não for dispor do SUS. Mas você precisa, até dispondo do SUS, muitas das vezes você precisa de ter o dinheiro para poder comprar remédio. Mas se a gente não programar, você certamente vai vacilar com isso. Eu gostaria que você lesse essa palavra em Salmos, livro de Salmos, no capítulo 15, versículo de 1 a 5. Tem um princípio básico, um princípio muito importante para você que quer morar com o Senhor, para você que quer honrar o Senhor. Amém? E você precisa saber disso. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Palavra do Senhor para você. Eu gostaria de contar um testemunho. É um testemunho, se você que não leu o livro, leia o livro, que você vai ter mais detalhes. Na aula você tem as coisas muito bem assim resumidas. Então é importante que você leia o livro. E o autor, ele conta o testemunho dele, de como ele fazia, e ele largou o seu emprego e foi dedicar a vida ao Senhor. E existia um projeto direcionado para o Senhor, e ele precisava mudar de cidade. Ele mudou de cidade junto com a sua esposa, e ele levou mais 6 casais com ele. Então, qual era a preocupação dele? Ele precisava manter a sua família, ele precisava dar condições de manter essa família dos 6 casais que ele levou, ele precisava dar suporte a elas, porque o projeto nasceu no coração dele, e essas pessoas de coração íntegro, coração de pronto a atendê-lo, foi junto com ele, acompanhou ele. E lá naquela cidade, eles tinham um princípio do seguinte: eles viviam de forma escassa, no início, no princípio do ministério, e eles pegavam e faziam o seguinte: eles pegavam o dinheiro que eles ganhavam, eles separavam as contas daquelas pessoas que eles tinham maiores contatos. Por exemplo, alimentação, quando ele comprava lá na vendinha da cidade, então ele tinha contato direto com o dono da venda, então ele precisava pagar o dono da venda, porque as pessoas estavam vendo ele, e ele precisava dar o testemunho de que ele honra com os seus compromissos. Mas um certo dia, o que ele fazia? Eles faziam isso e eles falavam o seguinte: olha, a conta de luz
e a conta de telefone, não precisa pagar agora, a gente pode deixar para depois, porque essas pessoas estão longe, elas não nos conhecem. Então, a gente pode pagar depois. E uma certa vez, um pastor chegou até ele, e esse pastor chegou para ele e falou o seguinte, aí falou, olha, pastor Luciano Subirá, eu preciso te esclarecer e abrir os seus olhos para uma coisa. E ele expôs, olha, eu comecei a ministrar essa aula sobre uma questão de honra, o valor do dinheiro na adoração, na minha igreja. E quando eu comecei a dar uma aula, eu recebi no meu gabinete uma senhora, uma serva do Senhor, e ela dizia o seguinte, que estava com o coração muito fechado para poder aprender da aula e aprender a ser uma pessoa íntegra, porque ela estava indignada, ela estava muito relutante. E o pastor perguntou por quê, e ela respondeu, olha, o autor desse livro, ele não paga, ele está devendo o celular dele, porque eu trabalho na operadora e ele está devendo. E como que eu posso aprender de alguém que não é íntegro? Como eu posso aprender de uma pessoa que está nessas condições? No momento, ele ficou irado, o pensamento dele era que ele poderia processar a pessoa porque ela revelou um segredo de dentro da empresa, só que ele argumentou muito com aquele pastor, olha, eu não deixo de pagar, eu só pago depois. E aquele pastor, muito firme no que falou, chegou para ele e falou, olha, no nível de ministério que você está, você não pode se dar a pagar as suas contas para depois. Você não pode deixar para depois os seus compromissos. Você precisa honrar, porque pessoas vão ver e a gente precisa dar o testemunho. Então, aquilo caiu para ele e abriu os olhos dele, foi quando ele passou a honrar os compromissos dele. Quem não aconteceu isso? Muito poucas pessoas não acontece isso. Acontece de multidão mesmo no povo evangélico, e não só no povo evangélico. Na nossa vida acontece muito disso. Mas aí, dentro dessa palavra de Salmos, ele tem princípios que a gente precisa destrinchar esses versículos do capítulo 15 de Salmos. Você quer morar com o Senhor? Você quer de fato honrar ao Senhor, a ter uma vida íntegra, que o Senhor abençoe você? Então, a gente precisa de destrinchar, porque tem dentro desse ensinamento algumas bases que você precisa fazer. A balança justa. Você precisa ter uma balança justa, diz esse versículo. E dentro desse contexto, existe um princípio que é muito errôneo no mundo, que é um termo usado popularmente. O mundo é dos espertos. Se você cair nesse contexto, você certamente vai vacilar. Certamente você não vai honrar ao Senhor. Porque o mundo, ele jaz no maligno. A palavra de Deus diz para a gente transicionar a mente. A gente precisa... a palavra fala em Romanos 12 para você renovar a sua mente. Amém? Lê lá Romanos 12 que você vai crescer com o Senhor. Amém? Em Provérbios 20, 23, está escrito assim: 2 pesos são coisa abominável ao Senhor. A balança enganosa não é boa. É coisa abominável ao Senhor. Quando a coisa é abominável ao Senhor, o Senhor chega a ponto de vomitar e ter por longe tal pessoa que age dessa forma.
porque não é a coisa íntegra, a pessoa não está agindo com integridade. E é isso que o Senhor está trazendo. Dentro desse versículo do Salmo 15, você precisa entender esses princípios. Amém? A outra é falando a verdade. Meu Deus, como também a gente consegue ver e a gente consegue enxergar em nós mesmos, como a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, né? E veja se tem alguma coisa, se está em integridade, está em retidão com o Senhor. Você precisa falar a verdade, sempre, sempre falar a verdade, doa quem doer. Você precisa falar a verdade sempre, seja qual consequência, eu vou corrigir, não doa quem doer, mas você precisa corrigir, você precisa, mesmo que haja uma correção, seja para você ou para o outro, você precisa falar a verdade. Amém? Você precisa seguir esse princípio. Provérbios 12, 22, você pode abrir na sua Bíblia. Ele diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O Senhor tem prazer aquele que age fielmente, aquele que é fiel. Sabe o que é o sentir prazer? O seu sentir prazer, para Deus, é algo maior ainda, porque Ele é grande, é grandioso. Então, tudo que é do Senhor é grandioso. Ele sente prazer na pessoa fiel, mas o lábio mentiroso, para ele, é abominável. Abominável. A palavra de Deus diz que, lá em 1 João, diz que o mentiroso, aquele que mente, aquele que mente é filho do diabo. A palavra de Deus diz que se você mente, você não herda o reino dos céus. Se você mente, você tem por pai o diabo. Acho que está em Tiago isso. Você precisa respeitar, você precisa exercer esse princípio. Olha, quando você está dentro de casa e alguém chama, por exemplo, são exemplos simples, mas que a gente às vezes peca nesses exemplos, nessas ações. Alguém chama e você pede para falar que não está em casa. É coisa simples. Olha, você conta um conto de uma forma que não aconteceu. Olha, isso não é uma verdade. Então, o Senhor abomina isso. O Senhor abomina. Então, sempre, em todas as suas ações, em todos os seus atos, precisa haver a verdade. Olha, nem que você tenha que corrigir o seu ato. Às vezes, no ímpeto, você conta alguma coisa de alguma forma que você sabe que não foi daquela forma que aconteceu, e você pode corrigir. Você tem a oportunidade para corrigir naquele momento. Olha, não foi dessa forma que aconteceu, foi assim. Amém? Doa quem doer, né? Aconteça o que acontecer, seja qual consequência for, precisa haver a verdade. Amém? O outro princípio, cumprindo a nossa palavra. Meu Deus, a palavra de Deus diz, seja a palavra do crente sim, sim e não, não. E ele vai mais além. O que passar disso é de procedência maligna. Procedência maligna. Amém? Então, quando você disser que vai fazer alguma coisa, faça. Quando você promete alguma coisa ao seu filho, quando você promete uma coisa para o seu esposo ou para a sua esposa, faça. Mesmo que depois venha um peso na hora do cumprimento disso. Às vezes você promete alguma coisa assim para os filhos e chega na hora o filho cobra. O filho, olha, você prometeu que vai fazer isso. Se você deixar para amanhã, meu irmão, minha irmã, o seu filho, você corre o risco de não ter mais a confiança do seu filho ou da sua esposa, do seu esposo. Amém? Medita nessas palavras. Salmo 15, 1, no versículo, na base 2,
ele está dizendo, ele diz aí, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte, o que jura com dano próprio e não se retrata? Olha, aconteceu, olha, foi dessa forma mesmo, infelizmente eu cometi isso, amém? Mesmo que isso seja um dano para você, amém? Você precisa cumprir a sua palavra, porque você prometeu, agora você tem que cumprir, amém? Outro princípio, dentro desse versículo de Salmo 15, não roubando. Aí eu citei algumas referências bíblicas, mas eu não vou entrar em todo o contexto por causa do tempo, mas Isaías 61:8, ele diz assim, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha, a recompensa do roubo, o Senhor paga fielmente, ele dá fielmente. A consequência é gravíssima, né? Ainda no Provérbios 10:2 diz assim, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amém? A gente já falou sobre a balança justa, mas você precisa seguir esses princípios, amém? No troco que você recebe, você precisa analisar. Olha, eu tive uma experiência com uma empresa, e nessa empresa a gente usou o serviço dela, e quando ela foi remeter a conta estava inferior àquilo que a gente usou. Então, eu entrei em contato, ainda que pouco, era pouquíssimo referente ao valor que precisava ser pago. Eu entrei em contato, é só para edificar a sua vida, o testemunho. Eu entrei em contato com a empresa e falei, olha, vocês mandaram um valor inferior. Hoje eu tenho a confiança dessa empresa. Hoje ela faz serviço para pagar depois, né, para eu poder faturar e ter a condição de pagar depois, e assim a gente tem se relacionado, mas é com a confiança, amém? Outro princípio, não dando nem aceitando suborno, né? Amém? Existe esse Salmo 15, no versículo 5, que a gente leu, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Amém? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Você não precisa aceitar suborno, amém? O Senhor, ele trouxe João Batista na palavra do Senhor, lá em Lucas 3:14, é uma das referências que eu coloquei, eu não vou ler todas, mas eu gostaria que você na sua casa lesse. Lá, o João Batista, perguntam para ele assim, os soldados perguntam para ele, né, olha, João Batista, o que a gente vai fazer? Aí, João Batista, né, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Ele estava falando para aquele soldado, olha, se contente com o seu salário. Olha, não trata com violência o outro. Falando para os soldados naquela época. O João Batista falando com eles. Olha, não paga, né? Não faça denúncia falsa deles, né? Eu tenho experiência de pessoas, por exemplo, que passaram 4 meses na cadeia inocentemente. A pessoa não fez, mas um policial foi lá e falou, olha, você está preso porque você fez isso. E ele não fez, mas até ele provar que não fez, passaram-se 4 meses. E a vida dele, nossa, arrasou a vida dele. Você mancha a imagem da pessoa, mancha, né, até a família se envergonha disso, né?
Para trabalho também é muito difícil, ainda que ele foi inocentado, ainda que ele foi absolvido, né? A vida dele nunca mais foi a mesma, porque estava lá a passagem dele, né? Então, não pode, a gente não pode agir dessa forma. Isso é uma forma ímpia, uma forma infiel. Amém? E o Senhor está pedindo essa integridade para mim e para você, né? Meu querido, minha querida, leva essa palavra para o seu coração. Olha, busca o Senhor nisso. Para a gente finalizar, gostaria de finalizar com essa palavra do autor. Ele diz assim: a integridade não é uma opção, e sim uma condição exigida por Deus. É uma condição exigida por Deus. Olha, quem quer morar com o Senhor, quem quer morar nas moradas do Senhor, no tabernáculo do Senhor, olha, esses princípios que a gente viu, ter a balança justa, falando a verdade, cumprindo a nossa palavra, não roubando e não dando nem aceitando suborno. Amém? Se você tem uma dívida no trânsito, por exemplo, uma multa, pague a multa. Pague a multa, nem não aceite suborno, nem dê, nem aceite suborno, tá? Existe a condição de lá e de cá, do policial e da pessoa infratora, tá bom? Então, ambos devem andar em integridade e retidão. Lembra que você precisa andar em santidade. Eu gosto de relacionar essa palavra. Eu acredito que integridade, ela não anda sem a santidade. Se você quer andar em santidade, você precisa ser íntegro, você precisa ser fiel ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. E aqui a gente fica com mais uma aula da Talmidim. Glórias ao nome do Senhor.